Salve galera, beleza? Agora a gente está indo no hotel, onde vai acontecer os dois primeiros dias do evento, que vai ser formato suíço. Todas as partidas vão ser melhor de 3. Essa vai ser a grande diferença do Star Leather que teve de CS agora. A SG hoje, a primeira partida dele vai ser contra o AG. Eles já ganharam 3 Major, uma equipe muito forte. Então agora a gente está indo no hotel, vai começar o jogo 9 horas, daqui a pouquinho. A gente vai ver se todas as partidas vão ser lá mesmo, o que está acontecendo lá. Eles estão jogando direto do que eles chamam de practice room, entendeu? Pra cada time jogando de lá. E aí eles arrumaram os 2 quartos pra gente, aí aqui tem, a gente assiste a transmissão em inglês e tem outro quarto com a tradução em chinês, porque os times chineses não falam inglês de maneira nenhuma. Que caralho, molecada! Linda! Uhul! Chupa! Vamos! Na hora, mano! Puta que pariu! Isso! It was, even in the time. Deal with this, I'm gonna deal with this. What is this? Hoje é outro, né? As contas do americano lá também, América do Sul. Eles tinham Não, sopa não, pô. Eu acho frutas do mar, só. Não, tem uma galinha aqui, ó. Tem. Só vai. Galera, esse aqui é o quarto SG. Cada time tem o seu próprio quarto para jogar. Esses 2 primeiros dias que você é playoff, que vai ser aqui no hotel. O pessoal já está chegando para jogar seu primeiro jogo contra a OG. Já está tudo configurado, tudo pronto. Aqui ó, um jogador do lado do outro. E a gente não pode assistir aqui, não pode ficar ninguém nesse quarto, nem em nenhum quarto enquanto eles estão jogando. Então a gente vai descer para assistir o jogo na sala de transmissão. Galera, aqui onde vai acontecer a transmissão, no 3, 2, 2. Bom, pra você falar um pouco para o pessoal aí do Brasil que tá acompanhando, como é que foi a experiência hoje, como é que foi ganhar da OG, como é que foi as partidas que você jogou, o que você sentiu aí do campeonato? Tá, bora lá. Primeira partida contra a OG. Vamos dizer que foi uma sorte nossa, que a nossa estratégia que a gente jogou no primeiro jogo contra a OG, a gente não testou nenhum jogo contra nenhum time. Então, tipo, a gente tava pensando ainda nessa estratégia.
Só que um dia antes, a gente conseguiu um screen contra a Wings. E a gente falou assim, vamos testar para ver se conseguimos utilizar contra o G. Só que a gente tomou aquela leve cacetada, né, da Wings, porque a gente não sabia o ponto fraco da nossa estratégia. Então, tipo, meio que a Wings ajudou a gente a criar uma estratégia, dando um cacete na gente, dando uma pressão bem forte. E a gente conseguiu acertar os erros e utilizar a nossa estratégia pro G1. Só que, tipo, eu acho que realmente as experiências que todos os players e os times têm aqui são muito grandes comparado com a nossa. E acaba, tipo, deixando, tipo, uns erros que a gente comete sempre, a gente acaba sendo muito punido. Então, por exemplo, no jogo da OG, o G2, a gente tava meio que fazendo muitos indecisões erradas, a gente tava tentando fazer umas coisas que não era para fazer, a gente queria fazer umas jogadas que foram arriscadas e acabou, tipo, a gente tomando além de um outpick. Eu acho que o draft da OG no G2 estava muito mais vantajoso contra o nosso. A gente deixou os heróis que eles são mais confortáveis, né? Então acabamos ganhando o G1, que foi difícil ainda também, a gente, mesmo com a nossa estratégia de motor, acabamos entregando algumas kills, tomando alguns teamfights. E o G2, infelizmente, a gente vacilou em draft. G3, cara, falar do G3, mano, o draft da UG era baseado em pressionar cedo, isso a gente já sabia. Então a gente já estava na cabeça assim, antes de tomar uma pressão. Essa pressão seria teoricamente aceitável, porque quando a gente toma essa pressão, se a gente consegue recuperar o jogo, independente se eles conseguiram pressionar cedo ou não, a gente voltaria pro jogo e assim a gente aproveitaria a nossa estratégia, que era o Void, o Invoke, e assim acabava, tipo, juntando tudo, a gente conseguia recuperar o jogo. Então foi o que aconteceu. Tomamos pressão, no mid game a gente recuperou, brigamos muito certo, só que a gente, isso que acho que o nosso time principal ainda falta, a experiência e a afobação que temos ainda acaba atrapalhando muito mais, a gente não consegue administrar a vantagem. Eu, por exemplo, eu senti que a gente estava bem no jogo a partir do momento que a gente fez Roshan. Só que não durou nem um minuto essa sensação, pô, estamos bem, né? É agora, mano, só vamos. Do nada a gente foi tentar fazer uma teamfight no high ground de Migo, com os caras preparados, e a gente meio que... E aí? A gente conseguiu o Roshan, conseguiu a vantagem, nem deu um minuto, a gente jogou fora tudo isso, e acabamos perdendo o mid, acabamos perdendo a vantagem, e assim os caras... De novo, os caras conseguiram jogar em cima do nosso erro. Então, tipo, isso que é o diferenciado no campeonato assim, a gente acaba errando e acabamos sendo punidos, né? Então, felizmente foi 2-1 para o G. Contra a Liquid, cara, foi de novo, mano. A gente tava bem nos dois jogos no começo. No G1 a gente tava muito bem. A gente tava com vantagem de gol, a gente viu o replay, a gente tava com 5 de vantagem, a gente tem controle de mapa, a gente tem os dois heróis muito fortes. Só que os drafts também no G1 tava muito bom também. A gente não tava preparado para a teamfight que ia rolar. A gente tava, tipo, ainda meio que pensando, pô, a gente vai brigar, os caras vão brigar. Então, tipo, os caras apareceram, pegaram um teamfight e acabou, tipo, o G1 que a gente estava com vantagem, entregamos, e a experiência também dos caras contou muito grande. Então, tipo, pra gente é ruim, né? Porque, pô, eu acho que a sensação de você estar no campeonato grande e você perder por erro seu é uma sensação que, tipo, eu posso pensar o seguinte: não, beleza, os caras são mais experientes, mas os caras estão aproveitando a experiência deles no nosso erro. Então, tipo, precisamos, como hoje foi o primeiro dia, a gente precisa colocar o pé no chão, pô, descansar, meter mais jogo. Bola pra frente, perdeu, só que a gente tem que tomar cuidado que agora fica mais crucial, porque se a gente perder mais um, a gente pode enfrentar um primeiro lugar, que é um time empenhar o nosso desempenho, então pode ser difícil. E o G2 da Liquid, cara, eu acho que a gente ficou meio que abalado depois de perder o G1 e a gente jogou mal o G2, tanto eu, tanto Cat, tanto a gente brigou errado. Então, tipo, acho que meio, tipo, a gente ficou meio abalado quando a gente perdeu o G1 da forma que a gente perdeu, porque a gente não tava meio que perdendo o G1 de forma complicada, a gente meio brigou errado nos nossos erros. Então, tipo, acho que meio a gente ficou abalado. Então, tipo,
gente não pode ficar abalado após uma derrota. Então, tipo, acho que foi o que aconteceu esses 2 jogos. Pra gente, por minha opinião, acho que pode servir de aprendizado pra gente tentar crescer agora, né? Conseguimos uma ótima vitória, mesmo perdendo. Conseguimos ver que os times aqui, além da experiência, sabemos que se vacilarmos e continuarmos errando sempre, eles vão punir. Então, tipo, isso é o Dota 2 mundial, nível Tier 1. Então, quanto mais a gente menos errar, temos já vantagem. A gente não tá aqui pra brincar. A gente viu que a gente temos Dota pra realmente ganhar os caras. Conseguimos realmente jogar muito bem. Só que a gente não pode, tipo, jogar um jogo bem e depois jogar um jogo ruim. Então a gente tem que ter constância e bola pra frente, mano. Temos amanhã ainda pra continuar jogando. Vamos resumir em poucas palavras nosso dia a dia aqui na Major. Chegamos em 3 dias, né? Nosso ápice, nossa cabeça, tipo, tava tipo, vamos destruir. Não destruir, vamos dizer, tipo, a gente tava tipo, pô, chegamos na Major. A primeira coisa que a gente tem na cabeça e aí, a gente tem Dota pra estar aqui? A gente tem níveis pra estar jogando com os melhores? Tipo, hoje acho que deu pra todo mundo ter uma consciência que, tipo, a gente não veio pra brincar. Mesmo que a gente perdeu pra 2 times experientes, tipo o G e Liquid, mas sabemos que a gente não perdeu porque a gente é ruim. Porque, por exemplo, a gente nunca tava participando do Campeonato Tier 1. Para ganhar da OG e da Liquid, a gente tem que jogar um Dota finíssimo. Foi o que aconteceu no G1. Então, tipo, a gente meio que... realmente a gente meio fica chateado, mas, mano, bola pra frente. Chegamos aqui na Major já, a primeira Major do time brasileiro. Ganhamos de um time que ganhou 3 vezes a Major. Então, tipo, a gente tem que colocar na cabeça que deu pra mostrar para todo mundo, realmente, não só a galera brasileira, mas todo mundo que tá acompanhando a Major, que não somos um time, qualquer time. Então, infelizmente a derrota pode ser uma aprendizagem para você. Então, a gente vai meio que, depois das nossas derrotas hoje, no dia 1, estamos com 0-2, a gente tem mais um jogo ainda, então a gente bola pra frente, a gente vai ver o replay, já sabemos que, pô, começamos muito bem o campeonato, pô. Não foi tipo, chegamos já tomando aquela pressão, não foi assim, a gente chegou já mostrando uma das nossas estratégias e deu certo, só que, tipo, falta ainda alguma coisa, falta ainda algo. Então, tipo, a gente vai meio trabalhar isso e espero realmente a torcida da galera do brasileira, tanto do Dota e do CS. E aí, galera, terminou por hoje e amanhã tem mais. Falou! Give it one more chance.